salvação do Senhor. Está lá em Deuteronômio, capítulo 23. Então, quando você olha para a palavra de Deus nesse sentido, nesse contexto, você vai entender que o passo que ele deu foi um passo contrário à vontade de Deus. E está registrado para o nosso ensinamento, como disse Paulo em Romanos capítulo 15, versículo 4. Tudo quanto dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A esperança só vem pela consolação das Escrituras. E é essa esperança que muita gente ainda não tem. E pode ser que nesse grupo reunido aqui agora à tarde, pode ser que haja pessoas que não tenham ainda essa esperança viva de morar nos céus com o Senhor Jesus Cristo, de desfrutar das delícias do paraíso, lugar que Ele foi preparar para aqueles que viessem a crer nele. O Elimeleque sai então com a sua família e vai peregrinar nesse lugar. Será que você teria coragem de levar a sua família para um lugar assim? Um lugar cuja história é vergonhosa. O comportamento do rei daquele lugar era contrário à vontade de Deus, contrário à vontade do povo. As mulheres dadas à prostituição, o povo proibido de entrar na congregação do Senhor. Será que realmente era um lugar para um homem levar a sua família, seus 2 filhos? Será que de fato ele tinha razão para isso? Se Elimeleque se justificasse ou tentasse se justificar em relação aos outros que desceram para fora do lugar onde o Senhor tinha determinado, como Abraão, por exemplo, o Senhor falou que faria de Abraão uma grande nação, e Abraão desceu ao Egito por causa da fome. E ele ficou lá um período de tempo, mas foi um período muito infeliz para Abraão. Naquele período Deus não falou com ele. No período em que ele ficou lá, ele passou por uma situação muito vergonhosa, e quando ele saiu de lá, ele saiu com alguns costumes daquele lugar. O Egito é uma figura do mundo. Se nós descermos ao mundo, nós sofreremos vergonhosamente. Se nós nos adequarmos aos padrões desse mundo, diz a Bíblia que esse mundo jaz no maligno, e se nós quisermos nos moldar ao estilo desse sistema, com certeza nós vamos sofrer os danos de descer para o Egito, para o mundo. Abraão subiu, Deus o perdoou, e depois Deus fez o fato de Abraão uma grande nação. Se Elimeleque pudesse se justificar nesse texto, ele ia entrar em contradição, porque naquele período Abraão ainda não estava apossado de Deus na terra, mas agora, quando Elimeleque saiu da casa do pão, Deus já tinha determinado que o povo ficasse naquele lugar. É lá que era o lugar para que eles usufruíssem daquela terra. Terra que manava leite e mel. Era o lugar para eles ficarem. Isaac também desceu para fora dos lugares que o Senhor não queria. Isaac foi também muito abençoado, mas isso foi num tempo muito distante. Então, Elimeleque não tinha razão para fazer isso. Nós também não temos. As promessas que nós temos na palavra de Deus são muito gloriosas, são muito preciosas, são muito sublimes, para fazermos pouco caso delas. A fome sempre foi uma circunstância de teste para o povo de Deus. Como Abraão, que foi chamado pai da fé, desceu lá. Isaú, por causa de um prato de comida para matar a sua fome, para encher a sua barriga, ele desprezou o seu direito de primogenitura, perdeu uma bênção muito grande, e depois, mesmo chorando diante do seu pai, ele não conseguiu aquilo que ele tinha desprezado há um tempo atrás. A fome, sem dúvida, é um grande teste. A escassez é um grande teste para o povo de Deus. Mas o Senhor permite que essas coisas aconteçam.
coisas aconteçam, para que nós nos aproximemos mais dele, quando a lata está cheia, quando a conta não está no vermelho, quando as coisas vão bem, a maioria fica mais tranquilo, ora menos, lê menos a Bíblia, preocupa-se menos com a comunhão com o povo de Deus, às vezes não valoriza tanto as reuniões, como no início, nos primeiros dias da fé cristã. E às vezes Deus utiliza esses mecanismos, às vezes Ele fecha a torneira, para que o seu filho, a sua filha, os seus servos, as suas servas, aprendam ou valorizem mais a confiança nele. E, sem dúvida, a escassez contribui muito para isso. Lembra do profeta Elias? O profeta Elias também passou por uma circunstância de pouco suprimento, mas ele não deixou de confiar no Senhor. Ele começou a beber daquela fonte do Querite, se não me engano. Depois a água secou. O Senhor falou para ele ir para um outro lugar, que ele tinha determinado que uma viúva iria sustentá-lo. É interessante como essas coisas estão na Bíblia. De onde não se esperava, Deus tinha sustento para o seu servo. E a gente observa na palavra de Deus que as mais extraordinárias realizações de Deus, elas são oriundas de lugares e circunstâncias menos esperadas. As maiores cartas do Novo Testamento foram escritas por um homem que ficou preso por um longo tempo. E várias delas foram escritas de dentro de uma prisão, sem ar-condicionado, sem ventilador, sem conforto. E são preciosas cartas que têm edificado a muitos, que têm trabalhado nas nossas vidas. E milhões e milhões de pessoas têm sido edificadas pela palavra de Deus mediante as cartas que o apóstolo Paulo escreveu. Grandes homens de Deus nasceram de mulheres estéreis, como Samuel, como João Batista, como Sansão, como alguns outros mais. Deus não depende das circunstâncias para Ele realizar os seus propósitos, para Ele estabelecer os seus desígnios. Deus é soberano. Elimelec não valorizou isso. O meu tempo acabou pelo relógio que está na minha frente. Acho que vamos dar uma parada e Deus permitindo a gente vai continuar. Amém.